Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva a você um momento de reflexão. Hoje eu converso com o professor Rubenilson Brazão Teixeira, professor e pesquisador do Departamento de Arquitetura. Bem-vindo, Rubenilson, tudo bem? Muito obrigado, tudo bom. A ideia é a gente conversar um pouco sobre as suas últimas produções e das obras que são frutos, né, das suas últimas pesquisas, e sobretudo essa ideia da secularização da cidade, né? Eu tenho aqui um dos livros que você trouxe, que é muito interessante, que chama Da Cidade de Deus à Cidade dos Homens. Queria que você falasse um pouco sobre essa obra, que ela é fruto do teu trabalho de doutorado. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite. Essa obra, Da Cidade de Deus à Cidade dos Homens, é um livro que surgiu, como você já colocou, da minha tese de doutorado, né? Foi defendida em 2002, já faz aí algum tempo, em Paris, né, na Universidade da École des Hautes Études en Sciences Sociales. E essa tese, ela trabalha com a ideia da secularização da cidade, né? E o que é a secularização da cidade? O tema secularização é um tema vastíssimo, que implica em diversas dimensões, né? Mas o meu foco era a história da cidade, então eu não trabalho enquanto filósofo, nem enquanto sociólogo, mas enquanto arquiteto e historiador da cidade. A minha ideia era ver como é que essa cidade que surge marcada, né, por valores religiosos, tradicionais, ela, ao longo do tempo, ela vai perdendo esses valores tradicionais e se tornando uma cidade onde, não que esses valores desapareçam, eles não desaparecem nunca, porque isso é da natureza humana, mas esses valores se dissipam de certa forma, não ficam tão evidentes no uso, na prática social da cidade. Mas, Romênio, só para a gente... para o pessoal que está em casa entender, secularização é um conceito que daria nome a um processo histórico de, digamos assim, no qual, historicamente, o poder divino ou eclesiástico vai cedendo. Isso. É isso. São várias dimensões. Você pode entender, por exemplo, pela educação, pelo lazer. Há várias formas de perceber o processo de secularização, né? E, de fato, é isso. De um modo geral, o mundo ocidental passou por um processo lento de secularização que começa no século XVIII, por aí, se acelera no século XIX até chegar no século XX, com essa sociedade em que vivemos hoje, né? Alguns autores já colocam que a partir da década de 80 do século passado há uma reviravolta. Nós entramos no que nós chamamos de pós-modernidade, onde esses valores parecem que retomam uma nova dimensão. É isso que eu ia te falar, porque quando a gente fala assim, a secularização é o processo da perda do divino, mas com tantas igrejas aparecendo, né, como é que esses fenômenos do... É importante que eu destacar também que meu estudo vai do século XVIII, na longa duração, como diria Brodel, um autor francês, vai do século XVIII até a década de 60. Então, temos que entender isso também no seu contexto histórico, porque isso é um fenômeno mais atual, né? Nesse período, isso de fato está acontecendo, né? Aí eu teria que entrar no detalhe da minha pesquisa, mas há vários elementos que me demonstram, ou que me demonstraram, isso para a realidade do Rio Grande do Norte, porque o foco propriamente, né? foi o foco, foram 12 cidades do Rio Grande do Norte, mas como eu disse, é um processo que aconteceu em todo o mundo ocidental, na América Latina. A ideia foi ver como é que isso aconteceu aqui, com essas cidades que são entre as mais antigas. O título que você deu ao trabalho, porque é Da Cidade de Deus à Cidade dos Homens, né? Eu não sei se você está brincando um pouco aí com a obra de Agostinho, né? A Cidade de Deus, que é uma cidade a Jerusalém Celeste, né? Como se fosse uma ideal, que de algum modo convive com a Cidade dos Homens, né? Mas aqui, nesse caso da secularização, essa Cidade de Deus já não tem mais lugar, digamos. Seria Não exatamente que não tenha mais lugar, mas o título, para começar, um título chamativo, né? Eu acredito atraente. Mas a ideia foi jogar um pouco com o simbolismo, com a alegoria. Quando eu digo Cidade de Deus, eu estou me referindo a uma determinada realidade, né? Do século XVIII até o século XVIII, na antiga capitania do Rio Grande, hoje estado do Rio Grande do Norte, em que aí eu defino que cidade é essa. Que aí eu não chamo de conceito, porque conceito é uma palavra muito pesada, muito fechada, mas de noção, né? Uma cidade caracterizada por uma série de elementos nas práticas sociais, da questão da forma urbana, que era o que me interessava em particular, o local da igreja,
uma série de elementos como as procissões, enfim. Então, isso é o que eu chamo de Cidade de Deus, mas é uma linguagem alegórica, simbólica, né? Não é no sentido teológico de Agostinho, não entrei nessa seara. E a Cidade dos Homens, ela é definida como oposição a essa Cidade de Deus, justamente aquela em que predominam os valores da competição, os valores do capitalismo, a religiosidade, ela se tornou intimista, cada um na sua, né? A própria diversidade da religiosidade é um sinal de secularização, porque antes nós tínhamos uma religião, uma igreja oficial. Uma tradição também. E uma tradição, era uma igreja oficial e todos tínhamos que ser subordinados a esta igreja, que era a Igreja Católica, no caso aqui do Brasil, né? A própria diversidade é um sinal de secularização. Agora, assim, a gente está muito focando aqui no aspecto mais sociológico, mas eu queria insistir que o trabalho é de história urbana. Sim, meu interesse é sobre as pessoas que viviam na cidade, sobre o aspecto da forma urbana, sobre o aspecto da função urbana, que o foco é mais isso, porque eu sou, antes de tudo, um arquiteto. Eu sei. Não, e sobretudo você fala assim do lugar do urbano, o lugar que havia para construções ligadas a esse processo da religiosidade. Então, igrejas, que mais? Isso. No nosso caso, nossas cidades eram muito precárias, né? No período colonial, nós tínhamos cidades grandes mesmo, como o Rio de Janeiro, Salvador, que era uma das maiores cidades do Império Português, né? Mas as nossas cidades eram muito precárias, cidades muito pequenas, né? Se resumiam à Praça Central, normalmente, se qualquer cidade do interior você chega a ver aquela Praça Central com a igreja, e algum arruado no entorno. Então, nós não tínhamos muitas coisas, mas tínhamos. No caso de Natal, por exemplo, nós tínhamos cruzeiros nas ruas, nós tínhamos as igrejas, é claro, né? Nós tínhamos, e aí vem a questão dos hábitos e as práticas, as pessoas faziam oração em público, havia procissões, por exemplo, nós tínhamos uma procissão aqui toda segunda-feira. Hoje nós não vemos procissão aqui na cidade, ou rarissimamente. Aqui onde? Você vai em Natal? Na cidade, em Natal. Nós tínhamos, era a procissão das Santas Almas, né? Era uma procissão em que você rezava pelos mortos. Então, isso acontecia religiosamente, no termo mais puro da palavra, às segundas-feiras. Então, isso é só um exemplo. O tempo era regido pelo sino da igreja. Então, o horário do jantar, o horário de tudo era regido pelo sino, que hoje isso também se secularizou. Nós somos regidos pelo relógio, né, que é altamente secularizado. Então, são uma série de elementos como esses que demonstram esse processo, né? No caso ainda da forma urbana, eu queria insistir um pouquinho mais sobre isso. Eu estudei 12 cidades, algumas delas foram fundadas por missionários, né? Foram objeto da ação missionária para trabalhar junto aos índios, especialmente jesuítas, mas não somente, né? Então, esse espaço urbano era sagrado por natureza, porque ele era pensado para a evangelização dos índios, por exemplo. Ele era idealizado para inculcar nos índios uma religiosidade cristã. Então, esse é só mais um exemplo. O modelo arcaico disso, que ainda persevera, temos em Pium a Vila Feliz, não é isso? Exatamente. Ela consegue reproduzir, de fato? Ela reproduz razoavelmente bem o que era um aldeamento indígena, aquilo mesmo. Isso, né? A igreja no centro. A igreja no centro, um pátio, as casas nos dois lados, né? Agora, o que nós tínhamos aqui eram as missões ou aldeias, que também eram chamadas assim, mas nós não tivemos as chamadas reduções, que eram missões também, mas muito maiores, muito mais complexas, né? Verdadeiras cidades. E essas eram do sul do país, nas 7 povos das missões, na Argentina, no Uruguai, né? Então, elas eram muito mais impressionantes como núcleos urbanos. Aqui não, como eu disse, eram cidades muito pequenas, núcleos muito precários. As 12 cidades que você estudou, elas existem ainda? Sim, existem sim. No litoral foram Extremóis, aqui pertinho, Natal. Se eu esquecer alguma, porque são 12. Às vezes... São muitas. Vamos ter uma ideia alguma. Extremóis, Natal, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vila Flor e... Eu acho que essa, eu disse quantas 7? Essa no litoral, né? No litoral, não sei se eu esqueci alguma. E no interior, Caicó, Acari, Açu, Mossoró, Porto Alegre e Apodi. Estão entre as cidades mais antigas, porque esse foi um dos meus critérios, né? Se eu queria ver o processo de secularização, que acontece na longa duração, essas cidades tinham que existir, já existirem algum núcleo urbano, já no século XVIII.
Então, por isso que elas não são as únicas, tem Pau dos Ferros, por exemplo, é uma cidade antiga, mas não está incluída nas minhas 12 cidades. E esse processo, então, vem do século XVIII para o século XX, e tem vários, muito tempo aí, né? Como é que isso foi se dando, assim, do ponto de vista do arquiteto? O que começou a mudar no traçado urbano, com a expansão das cidades, com o aumento da população? Na tese, eu dividi em 4 períodos históricos, né? Que aqui no livro ficou de uma forma um pouco diferente. Mas pegando a estrutura da tese, eu dividi em 4 momentos. Então, eu tinha a Cidade de Deus, que ia de 1700 a 1759. Esse ano foi importante, porque foi o ano em que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, né? De 1759 a 1822 foi um segundo momento que eu chamei da Cidade de Deus. A Cidade de Deus e os fundamentos da Cidade dos Homens, em que eu já vou mostrar que nesse período começa a surgir muito embrionariamente um processo de secularização, de 1822 a 1889, que é o século XIX, em que aí em direção realmente ao processo de secularização, isso é muito acentuado. Se nós tivéssemos tempos para discutir sobre isso, iríamos ver que há um processo realmente acelerado nesse período. Só para dar um exemplo... 22 a 89. A 89. Essa datação que você está utilizando, Marquês de Pombal, tudo bem, depois seria a Independência. A Independência. E a República. Porque cada momento desse marca um novo momento. Claro que as coisas não são assim tão fechadas, né? Mas cada data como essa é um referencial de um novo momento. Por exemplo, no século XIX, o governo vai usar a igreja como um mero apêndice. A Igreja Católica vai ser um mero apêndice, um setor do governo. Uma repartição. Então, uma repartição do governo. Uhum. Com a República, a Igreja se separa do Estado, 1889. Então, isso é o tempo do positivismo, né, de uma rejeição muito forte da Igreja Católica. Então, essa periodização tem a ver com esse processo que é por etapas. Sim. Dessa passagem da Cidade de Deus para a Cidade dos Homens. Agora, outra coisa importante, para quem está nos assistindo, para não entender como algo dicotômico, isso eu me preocupei muito com isso, né? Porque quem vê de fora, puxa vida, então existem 2 realidades totalmente separadas, distintas. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, aliás, está esgotado, né? Felizmente, para o autor. Eu não disse, mas o livro é da editora... É da editora da UFRN, né? Esse livro está esgotado já faz algum tempo, mas tem disponível nas bibliotecas em alguns lugares, né? Quem tiver a oportunidade de ler vai ver que a preocupação é mostrar que isso é um processo. Em nenhum momento eu digo, essa aqui, por exemplo, na Cidade de Deus, o período do século XVIII, até final do XVIII, início do XIX, existem elementos da Cidade dos Homens. Não é preto no branco, é isso que eu quero dizer. Como hoje, a Cidade dos Homens, usando a minha classificação, existem elementos da Cidade de Deus. Você mesmo citou hoje a quantidade de igrejas, né? Então, não é uma separação total entre as 2 realidades. É uma relação dialética e dinâmica. Eu estou pensando assim, voltando muito no tempo, eu pensando assim, a arquitetura dos antigos, né? Sim. Onde o templo é colocado numa parte mais elevada da cidade. Isso. E que, de certa forma, as igrejas as sés acabam copiando um pouco isso, né? Uhum. Mas hoje eu não vejo isso nessas igrejas, né? É como se não houvesse um centro, de fato. É verdade. É pura verdade, porque nós vivemos numa época em que o solo, por exemplo, se mercantilizou. Sim. Então, as igrejas hoje, elas se situam onde podem, onde tem terreno disponível, onde podem comprar. No período da Cidade de Deus, para usar a minha simbologia, e isso é uma tradição que remonta a Constantino, lá no início da era cristã, né, lá no século IV, as igrejas, por exemplo, elas tinham normas. Elas tinham que ficar no sentido leste-oeste, era o sentido ideal. O padre rezava a missa de costas para os fiéis, e ele tinha que ficar com o rosto em direção ao sol nascente. Havia todos, como a gente fala dos muçulmanos, né, que oram em direção à Meca, isso existia no cristianismo também. Então, as igrejas tinham um certo sentido de direcionamento, e isso foi se perdendo, ficavam nos lugares altos, que a gente visita as cidades mineiras hoje, isso é claríssimo, né? As igrejas sempre em lugares altos, porque tinha todo um simbolismo em relação a isso. Não podia se construir nada em torno das igrejas. Então, isso era tudo regido por lei, inclusive, né, que foi se perdendo. Hoje é o mercado. Você faz qualquer galpão, serve como igreja. Perdeu-se. É o que a gente vê, né? Tá. Então, das 12 cidades, você acha que tem alguma coisa mais... É um processo muito parecido entre todas elas? Foram se perdendo... Isso. Isso é um ponto importante, porque dessas 12 cidades que eu estudei, é claro que esse processo não é
exatamente o mesmo em cada cidade. Elas têm suas particularidades, né? Algumas têm um processo mais acelerado de secularização, as maiores, as de origem não missioneira. E, aliás, eu não falei nisso, porque algumas são de origem missioneira, são das missões, e outras não. Então, essas que não surgiram das missões têm um processo de secularização mais acentuado, de acordo com meus parâmetros, né, de análise. Outras menos, né? Então, realmente não é algo igualitário para a secularização se dá nas cidades não criadas. Ela se dá em todas, nas 12. Mas você perguntou a intensidade do processo. Isso. Eu estou dizendo que algumas delas, esse processo é um pouco mais acelerado, né, do que em outras. Certo. Entendeu? Mas esse recuo, digamos assim, do sacro, você entende? É o compasso mesmo da nossa civilização, né? É a história do Ocidente que tem em jogo, né? Esse processo positivista de compreensão da realidade. Isso. O endeusamento da razão, né? Tem alguns autores que chamam isso de religiosidade secular, o que é uma contradição em termos. Mas faz sentido, porque hoje nós substituímos os valores religiosos por outros valores tão religiosos quanto. Por exemplo, se endeusa a democracia, se endeusa os artistas populares, se endeusa os atletas de futebol, né? O estádio de futebol é o templo sagrado do futebol. Então, são formas de religiosidade secular. Aí a gente entra num outro campo que não é o meu, mas é aquela necessidade do ser humano para o transcendente, né? Que vai além. Então, mesmo que essa secularização em termos tradicionais, perda do poder da igreja ou das igrejas, aconteça, a gente vê que alguma coisa substitui isso. Há algo que substitui essa religiosidade, mesmo que com a fachada totalmente secular. Quer dizer, aquela arquitetura que fundamentava, ou que possibilitava, em termos urbanos, né, a cidade de Deus, foi dando lugar à cidade dos homens. Isso. Né? E no seu lugar nós construímos não mais igrejas, as igrejas não têm mais esse valor não que tem tem, mais. Né? E você, de certa forma, você está me indicando aqui que seriam shopping centers. Shopping centers, os assim. bancos, são, né, os bancos, os shopping centers, as agências de correio, seja lá o que for, tomaram os prédios verticais, né, verticalizados, tomaram o lugar da igreja. Nas cidades pequenas, onde não houve um crescimento, uma modernização muito evidente, isso você ainda percebe a centralidade da igreja. Sim. Mas nas maiores, o caso de Natal, né, Mossoró, se perdeu isso. Você não vê mais a igreja como centro da cidade. Né? Benilson, você também trouxe um outro livro, esse por sorte ainda não está esgotado, né? Que esse é um trabalho mais recente. Isso. Que é sobre as casas de câmara e cadeia, né? Que também estão presentes em todas as cidades do Brasil, exatamente, me parece, né? Com o pelourinho na frente. Isso. Fala um pouco sobre isso, o que restou disso, desse traçado, né? Bom, primeiro esse livro surgiu como uma consequência natural da minha tese de doutorado, né? Ao estudar essas cidades, eu vi, além da importância da igreja, do templo, a importância dessas chamadas casas de câmara e cadeia, que era o poder secular. Assim como a igreja representa o poder espiritual, a casa de câmara representava o poder secular. Então, a partir daí, eu disse, por que não fazer uma pesquisa sobre esse tema? E foi aí que surgiu, depois de alguns anos de trabalho, esse livro, que trata justamente das casas de câmara e cadeia do Rio Grande do Norte. Mas, Benilson, essas casas, a câmara e a cadeia, elas andavam juntas com a igreja, né? Existe uma relação, geralmente ficava em torno da praça, né? Há uma relação simbólica, até de competição, porque na verdade era a competição entre o poder civil e o poder eclesiástico. Cada um, em cidades maiores, como o Rio de Janeiro, que tínhamos uma gama de outros edifícios, não era só a casa de câmara e cadeia, por exemplo, a casa do governador, mas nas cidades da nossa realidade, que eram muito pequenas, nós tínhamos basicamente a igreja e a casa de câmara e cadeia, né? Então ela realmente representa um contraponto secular. Vocês conviviam aí, esses dois edifícios, digamos, isso, sempre conviveram ali. Isso. Mas foi realmente a igreja começou a ceder terreno, né? Exatamente. A igreja, inclusive, historicamente, cronologicamente, a igreja surge antes das casas de câmara. Até a história do processo de secularização. Claro. As cidades surgem em torno de uma capela, de uma igreja. Só depois é que surge a casa de câmara, que justamente a necessidade do Estado de... a presença do Estado. E essas casas de câmara não podiam surgir em qualquer localidade, eram apenas aquelas que atingiam o status de vila ou de cidade. Que existe todo
uma nomenclatura dos núcleos urbanos no período colonial. Então, não era qualquer, digamos assim, pé de chinelo que podia ter uma casa de câmara. Eram só as vilas. Só a partir da vila. Ou cidades. E, nesse caso, são as mesmas cidades que você trabalhou ou são os novos cidades? Exatamente. Foram as mesmas pelo fato da quantidade de dados, de informação que eu coletei para o doutorado. Então, e porque também eram as que tinham essas casas de câmara, né? Eram as cidades mais antigas. Então, esse trabalho foi facilitado pela quantidade de dados que eu já tinha coletado para o doutorado, e eu acrescentei mais uma cidade, que é Jardim do Seridó. É a 13ª. Então, são 13 cidades que eu estudo nesse livro. Tá, então, só para registrar que o livro é também da editora da UFRN. É a UFRN. Ele está disponível na editora, aqui na cooperativa também. Tá, aí o que o leitor vai encontrar aqui é uma reflexão sobre a presença dessas casas. Isso, e uma descrição também, mas não só descrição, vai além disso, né? Tem toda a discussão sobre os processos construtivos, como os embates em torno da construção dessas casas, né? O livro é dividido em 2 partes. A primeira eu falo um pouco do poder municipal, como introdução, tinha que falar, porque a Casa de Câmara era o que nós chamamos hoje de Câmara Municipal, né? Então, a primeira parte do livro é sobre isso, e é introdutório. E a segunda, que é a parte mais importante, eu descrevo, a partir de documentação, boa parte dela inédita, inclusive, né? Como eram essas casas. Então, processos construtivos, relação com o espaço urbano, a organização do espaço. Cada capítulo trata de um tema desse, sobre essas edificações. Você falou em documentos inéditos. Essa sua pesquisa foi feita aqui no RN? Você foi para Portugal? Como é que foi? Não, a das casas de câmara e cadeia eu fiz aqui mesmo, né? A da tese não, eu estive no Rio, Lisboa, né? Fiz em outros, eu procurei em outras fontes, mas as casas de câmara e cadeia, até porque eu já tinha esses dados do doutorado, que me ajudaram muito, mas não foram, eu acrescentei novos dados, mas foram basicamente aqui mesmo, e algo que também é importante que se diga, quem lida com história sabe muito bem disso, nós tivemos um avanço muito grande na pesquisa histórica a partir dos documentos do projeto Resgate, né? Sim, que possibilitou o acesso a centenas. Antes tinha que ir a Lisboa para... Tinha que ir para a Torre do Tombo. Então, ia para a Torre do Tombo para procurar isso. Hoje não, está disponível, está na internet, inclusive. Isso, né? Então, isso facilitou muito o trabalho do arquiteto que trabalha com história, né? Benilson, olha, só mais uma pergunta que eu gostaria, porque eu converso com alguns arquitetos que vêm aqui, a gente troca umas ideias e tal. Você sempre fala das cidades antigas e do lugar que tinha igreja, do lugar que tinha o município, e tudo parece muito ali situado a partir de uma comunidade. E hoje a gente percebe que o que vem se construindo vai num sentido contrário a isso tudo. É como se o homem estivesse optando por uma não-cidade. Como é que você vê esses condomínios muito afastados da cidade, de difícil locomoção, a não ser por carro, também não se encontram comércios? Enfim, o que você vê hoje como que está se construindo, né? Que cidades são essas que estão sendo construídas? Realmente a negação da cidade, né? O condomínio, existe vários autores, eu não sou especialista do assunto, mas a gente lida um pouco com isso, né? Vários autores criticam fervorosamente o condomínio, porque realmente ele é a negação da cidade, especialmente os grandes condomínios. Você cria uma cidade dentro da cidade. Se a gente levar isso ao extremo, a cidade se acaba, porque vão ser condomínios, um conjunto de condomínios, onde cada um vive a sua vida. Mas acha que então se tornou inviável a cidade como a gente conheceu, por exemplo? A cidade que nós vivemos em algum Jogávamos bola na rua e esse tipo de coisa, né? Olha, eu não sei, eu não diria que se tornou inviável, mas realmente é um novo modelo de cidade, né? E preocupante sobre muitos aspectos, né? Porque a gente está falando também da realidade brasileira, né? Porque se a gente for lá fora, você vê que tem exemplos também muito interessantes de urbanidade, digamos assim. Sim. O que me chama a atenção e me preocupa é que esse modelo de não-cidade, ela também perde de vista um pouco a ideia do polis em consequência da política mesmo, de estar entre homens, né? O cidadão, né? Isso. O papel do cidadão, aquele que é... Ele não se vê convocado a intervir. Isso, a intervir. Né? Porque aí vira um individualismo, cada um... É uma renúncia, uma renúncia da cidade, exatamente. Desde que eu garanta a tranquilidade da minha família... Mas você tocou num ponto que eu estou interessado em saber. Você vê modelos urbanísticos onde se resgatam essa cidade? Onde você está pensando? Olha, não, assim... No Brasil?
No Brasil, com certeza, tem exemplos também, né? Não é... Se fala muito em Curitiba, eu também não conheço a fundo a cidade de Curitiba, mas se fala. Eu já ouvi alguns especialistas dizerem que há muita propaganda também em cima disso, né? Mas de certa forma, pelo menos é o que a gente ouve falar, que é uma cidade que tem alguns exemplos interessantes de solução urbanística. No exterior você tem alguma coisa? No exterior, sim. No exterior, eu fiz meu doutorado na França, né? E tive a oportunidade de conhecer cidades muito interessantes, na Bélgica, cidades pequenas, com um traçado urbano muito interessante. Por exemplo, só dar um exemplo, né? A solução a solução de trânsito para a gente aqui é a lombada. Existem 1001 opções de você diminuir o tráfego intenso, né? Não sou engenheiro de tráfego, mas enfim, a gente vê na prática, no dia a dia, em lugares como esse, cidades onde se resolve muito bem essas questões, né? Cidades onde você tem um controle maior sobre a questão do automóvel particular, enfim. Há exemplos interessantes a serem verificados. Benilson, nosso tempo está chegando ao fim. Queria te agradecer a tua presença, parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Enfim, foi um diálogo muito legal. Espero que você volte outras vezes. Quem sabe. Então, eu conversei com Rubenilson Brazão Teixeira, professor do Departamento de Arquitetura. E você sabe que semana que vem tem mais. Até lá.